proposição. Que proposição? Que proposição? Da proposição que dá a derivada com expoente racional, porque essa proposição só vale para a base positiva. Eu taco a derivada aqui. F' de x, não quero nem saber. É m sobre n vezes x elevado a quê? A m sobre n menos 1. Qualquer que seja x, que? Diferente de zero. Aí, abusando novamente da definição, abusando novamente da definição, tá certo? Abusando novamente da definição, você tem o seguinte: quem é que vai ser f' de x? Vai ser m sobre n vezes o quê? Isso aqui é exatamente quem é m sobre n menos 1. É m menos n sobre n. Então, isso aqui vai o quê? Vai ser raiz enésima de x elevado a quê? Mas se o n é ímpar, dá isso aqui mesmo. Só que eu estou abusando, quer dizer, eu estou abusando da denotação, abusando da propriedade, abusando, e eu chego aqui, e eu chego nesse resultado, qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero. Eis o porquê, aí, está aí explicado, por que funciona você usar potência com expoente racional, mesmo quando a base pode ser negativa. Mas no caso, em que caso? No caso da derivação. Mas quando o n é ímpar. Porque se os dois forem impares, tá? Se o n é par e o m é par, você não pode fazer isso. Não pode abusar. Porque a derivada, se a base é negativa, a derivada tem um menos aqui. Tá certo? A derivada é negativa, não. Se a base é negativa, a derivada tem um menos aqui. Dizendo isso, tá? Ou seja, você vem para cá, ó. Que eu quero dizer, então você agora já sabe o seguinte, ó. Tá? Olha esse caso aqui, ó. Tá? Isso você pode fazer no caso que o n é ímpar. No caso que o n é ímpar. Então você tem aqui, ó. Pegue. Cadê o preto? Pegue para f de x igual a quê? A raiz cúbica de x2 menos 6x mais 1 elevado à quarta. Então, tem-se f de x igual a quê? Vou pegar aqui, vou mudar, só para evidenciar, para ficar bem simples a evidência. x2 menos 5x, e não vou botar a quarta não, vou botar a quinta. Raiz cúbica de x2 menos 5x a quinta. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escrever x2 menos 5x, o quê? Elevado a 5/3. Mesmo sabendo que a base pode ser negativa. Porque daí você tem o quê? A derivada da f em x, quem é? Vai ser 5/3, tá certo? De quê? De x2 menos 5x
elevado a 5 terços menos 1, que dá quanto? 2 terços, vezes quanto? 2x. Só que para você ficar fiel e não ter potência com expoente racional base negativa, o quê? Opa, 2x menos 5. E aí tem que ter o parênteses. Você vai escrever o quê? Vai escrever 5 terços de quem? Da raiz cúbica de quem? De x2 menos 5x, tá certo? Vezes 2x menos 5. Você já abusou da notação de mais. Então, escreva agora dessa forma. Faltou o quê? Quadrado dentro da raiz. Pronto. Tá certo? Vamos... Correto? Correto? Só alegria? Vou acabar um pouco com a felicidade de vocês. Ótimo, beleza, 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 cara. Beleza, tá. Todos concordaram, todos concordaram. Só que é o seguinte, ó. Essas fórmulas aqui, qualquer que seja o quê? X diferente de zero, qualquer que seja 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 x maior do que zero. Eu estou tirando zero. Eu estou tirando zero. E no zero? E o zero? E onde esse negócio aqui dá zero? Tá certo? Porque tem-se. Primeiro, então vamos organizar aqui. C mais tem-se. Então, quem é o domínio da F? Quem é? Os reais. Tá certo? Domínio da F é os reais. Não é só isso. A F é diferenciável em R? Em R eu não sei. Mas eu sei que a F é diferenciável em R, tirando o quê? O 0 e o 5. Por que a F é diferenciável aqui? Aí é a regra da cadeia. Porque a raiz cúbica é diferenciável em todo número diferente de zero. Aí, para usar a regra da cadeia, eu preciso das duas diferenciabilidades. Se a F é diferenciável em P e a G é diferenciável onde? Em F de P, então a G composta com F é diferenciável em P. Então eu tenho isso, para ser mais preciso, isso aqui com certeza, e eu tenho, portanto, F' de x igual, qual foi a expressão? Eu tenho f de x igual a quê? A x2 menos 5x elevado a quê? A 5 terços, né? Qualquer que seja o x, o quê? Qualquer que seja x diferente de 0 e x diferente de 5, eu tenho isso. Posso até pegar para x igual a 0, eu posso até chegar, escrever isso aqui, abusar, dizer que é para todo x real, não tem problema, tá certo? Mas o que eu tenho com certeza, diante do que eu fiz, é qualquer que seja x diferente de 0 e qualquer que seja x diferente de 5. E eu tenho que a derivada, portanto, é quanto? É 5 terços de quê? De x2 menos 5x elevado a quanto? A 2 terços vezes 2x menos 5. Que é o quê? Que é 5 terços de quê? De x2, de x2 não, dá 5 terços, 2, que é 2 terços, né? Então fica o quê? Raiz cúbica de x2 menos 5x elevado a quê? A terceira vezes 2 ao quadrado. De novo errei, foi? Vezes 2x menos 5. Isso é verdade, com certeza, qualquer que seja x diferente de 0 e x diferente de 5. Isso é verdade. E no 0 e no 5? No 0 e no 5? No 0 e no 5. Tá? É porque tem o seguinte, pessoal. Ela vai ser diferenciável no 0 e no 5. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó.
Tá? Aí é um outro resultadozinho que você pode usar. Sejam MN naturais não nulos e F a função dada por f de x igual, quem é? A raiz enésima de x elevado a n. Tá? Você já sabe que essa função é diferenciável aonde? Tem derivada em todos os pontos. Que são o quê? Diferentes de zero. Tá? Diferente de zero. Agora, se... Observe o seguinte, ó. Se n é ímpar e m é par. Se n é ímpar e m é par, então, quem é o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero com x tendendo a zero? Porque esse limite é a derivada, esse limite é responsável pela diferenciabilidade ou não da função f no zero. Tá? E aí você tem a seguinte coisa. Se eu conseguir encontrar um azul aqui, eu continuo a aula, senão eu vou embora. Eu encontrei. Tá, eu encontrei. Então, quem é esse limite? Se n é ímpar e m é par, quem é esse limite? É o limite com x tendendo a zero de quem? Quem é f de x? Quem é? Raiz enésima de x elevado a m. Sobre quem? Sobre x. Só que o x é a raiz enésima de x elevado a quê? A n. Não é? O n é ímpar. O n é ímpar. Não importa se o x é positivo, se o x é negativo, isso aqui. Então isso aqui fica o limite com o x tendendo a zero de quê? De raiz enésima, tá? De 1, fica. Vou colocar aqui e vou apagar, fazer uma animação. X elevado a m menos n. Agora, esse limite aqui, com certeza, ele é o quê? Ele é zero se o m é maior do que n. Concorda? Ele é zero se o m é maior do que n. Não. Ele é zero se o m é maior do que n. Não é verdade? Não é verdade? Se o m é maior do que n, isso aqui é o número, o expoente é inteiro positivo, tá? Então esse limite dá zero. Dá zero se o m é maior do que n. E se o m for menor do que n? Se o m for menor do que n? Aí eu vou escrever, no caso em que o m é menor do que n, eu vou escrever isso aqui como sendo 1 sobre x elevado a quem? A n menos n. Aí, quando o x tende a zero, nesse caso aqui, o denominador tende a quê?
tende a zero. Aí a fração tende a quê? Tende a infinito. Ou mais infinito ou menos infinito. Ou seja, esse limite não é um número real. E aí a função não é diferenciável. Ou seja, no caso em que o n é ímpar, tá? Bem, se n é ímpar, não tem que olhar para o m não. Então, você tem isso aqui. A função, o que é que acontece se o n é ímpar? A função é diferenciável no zero e a derivada é zero se o m for maior do que n. E se o m for menor do que n, ele não tem derivada. Porque quem é esse limite? Quem é? É a derivada no zero. Então, qual é? Não vou escrever mais não, para não ficar aqui perdendo tempo, tá? Quem é esse limite? Se esse limite é um número real, a função é diferenciável no zero. E esse limite é a derivada no zero. Então, quando o m é maior do que o n, tá? A função é diferenciável no zero, tá? E aí você tem isso aqui. Pessoal, por que eu não estou pegando o m negativo? Porque se o m for negativo, o zero nem está no domínio dessa função. A função não é diferenciável no zero. Então, para fazer essa conta, é os dois o quê? Tá? Se o n é ímpar, então, não esqueça que o zero está no domínio da função, porque em qualquer caso ele está no domínio da função, mas eu já vou assumir que vocês sabem então isso. Então, qual é a conclusão se o n é ímpar? Esse limite é zero se o m é maior do que n, e ele não é real se o m é menor. Ou seja, a função f só tem derivada no zero e a derivada é zero se o m é maior que o n. Qual é o outro caso a analisar? Qual é? N é par. Tem. Passar. Deixa eu só escrever. Ó. Se o n é par, se o n é par e o m, já. E o m é ímpar, tá? Se o n é par e o n é ímpar, quem é o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero com x tendendo a zero? Quem é? Isso é o limite com x tendendo a zero. Quanto é f de zero? Quanto é? F de zero sempre é zero, ó. F de zero sempre existe nesse caso. Então, isso aqui dá o quê? Dá a raiz enésima de x elevado a m sobre a raiz enésima de x elevado a n. Sabe por quê? Porque, nesse caso, quem é o domínio da função? É o conjunto dos números reais não negativos. Então, x tender a zero é x tender a zero pela direita. E esse limite aqui vai ser o limite, isso aqui é o limite, com x tendendo a zero pela direita, vai ser a mesma coisa, vai ser raiz enésima de quem? De x elevado a m menos n. E esse limite dá quanto? Dá zero, tá? Se o m é maior do que n, e não é um número real, no caso é mais infinito, se o n é menor do que n. Se o m é menor que n. Se o quê? Ah, sim. Se o m é menor do que n. Então, nesse caso aqui, a função, se o m é maior do que n, a função é o quê? Diferenciável no zero. E se o m é menor do que n, ela não tem derivada no zero. E quanto é a derivada no zero? Quanto tem derivada? Zero.